Olá, olha só como a matemática tem algumas sacadas interessantes. Bem, para todos os números reais nós sabemos que x mais 1 ao quadrado é uma forma bem conhecida chamada quadrado da soma, né? Da fatoração. E nos leva ao quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro e o segundo, que dá 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1. Nesse caso especificamente, x mais 1 ao quadrado. Mas olha só o que acontece. Isso vale para todos os números reais. Mas se eu olhar apenas para os naturais, tirando o zero, ou seja, para o conjunto 1, 2, 3 e assim sucessivamente, com o infinito de números naturais, obviamente, para esses números, essa relação vale. Mas olha só, eu posso dizer assim, que x mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado, trazendo o x ao quadrado para o primeiro membro, ele será igual, então, a 2x mais 1. Ou seja, a gente pode observar que o número começa com x e depois pega o seu sucessor ao quadrado, né? Então, x ao quadrado e o sucessor dele ao quadrado. Vamos fazer um exemplozinho para a gente entender o que a gente quer dizer. Por exemplo, se for falar do x, vamos supor, vamos colocar aqui, exemplo. Vamos tomar o x igual a 2. Então, nós teríamos que x mais 1 é 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, que seria igual a 2 vezes 2 mais 1. Ou seja, eu tenho aqui o 9, que é um quadrado perfeito, 3 ao quadrado, menos o 4, que é o quadrado perfeito que parte do 2, sendo igual a 4 mais 1, 5. E isso é verdade, 9 menos 4 é igual a 5, até porque vem de uma relação que vale para todos os números. Ok, então, seguindo com esse raciocínio, nós podemos encontrar o número que antecede, ou seja, os números que ficam no meio entre esses dois quadrados. Eu estou falando do quadrado do número 2 e do 3. Por exemplo, o que é que nós temos aqui? Nós temos o 4, que é o quadrado de 2. Aí depois vem 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 9 menos 4 nos dá esses caras aqui. 5, 6, 7, 8, 9, que são 5 números, que é o resultado da nossa operação, né? Se a gente estiver interessado apenas nos que estão no meio, ou seja, os 4 números que estão no meio, nesse caso desse exemplo, como nós estamos partindo do 9 menos 4 é igual a 5, se eu tirar o 9, ficaria 4, ou seja, se eu tirar esse 1 aqui, né, ficaria apenas a quantidade de números entre dois quadrados. Ou seja, se eu quiser saber a quantidade de números que temos entre dois quadrados, basta eu pegar o primeiro quadrado, a base dele, e multiplicar por 2. Essa é uma dedução dessa relação inicial, né? Vamos ver um exemplozinho para a gente saber o que, é que a gente está falando? Por exemplo, se eu tiver... Vamos pegar um outro, né? Vamos pegar o 5. O 4 e o 5. Então, o 4 ao quadrado é igual a 16. O 5 ao quadrado é igual a 25. Se eu quiser saber quantos números existem entre o 16 e o 25, eu pego a base
do 4 ao quadrado, que é 4, e multiplico por 2. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Vamos ver se é verdade isso, para reforçar o nosso raciocínio. Então, nós temos aqui o 17, o 18, o 19, o 20, 21, 22, 23 e 24, ou seja, os 8 números que ficam entre o 16, que é o quadrado de 4, e o 25, que é o quadrado de 5. Como é que eu encontro essa quantidade de números? Dobrando a base do primeiro quadrado. No caso, 16 é 4 ao quadrado, então 2 vezes 4, 8. Logo, se a gente quiser saber a variação dessa quantidade de números, né? Como sempre vai existir algum número entre dois quadrados, porque o que isso acontece? Que essa quantidade aqui não é igual a 2x, né? Então, para qualquer número maior do que 0, o dobro dele é maior. Logo, sempre eu vou ter alguma coisa. Nunca eu vou ter dois quadrados perfeitos, um sucessor do outro, né? Nunca vou ter um seguido do outro. Então, eu sempre vou ter números entre dois quadrados perfeitos, à exceção do 0 e do 1, né? Então, se eu estou excluindo o 0, do 1 para frente, sempre eu vou ter. Logo, a quantidade de números entre dois quadrados vai variar de 1 até o dobro da base do primeiro quadrado. Para fechar aqui o nosso vídeo, vamos supor que eu quisesse saber quantos números estão entre 100 ao quadrado, né, e 101 ao quadrado. Bem, 100 ao quadrado, 101 ao quadrado, né, são dois quadrados, sendo que a base é uma sequência, 100 e 101. Logo, sem sombra de dúvidas, a quantidade de números que estão entre esses dois quadrados é 2 vezes 100, que é igual a 200. Não é legal? Uma dedução em cima de um fato bem simples, que é de onde partimos, que x mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1.